Fala aí pessoal, tudo certo? Vídeo extra aqui, porque não estava programado esse vídeo para hoje. Tenho um na ideia para fazer que eu acho que vocês vão curtir. Não sei nem se eu deixo para hoje à noite ou amanhã de manhã, mas enfim. Acabou que essa notícia saiu agora há pouco e eu achei que valia a pena a gente vir aqui comentar, que é sobre o Luca Meireles ter recebido uma proposta, melhor dizendo, o Santos recebeu uma proposta pelo Luca Meireles do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e vale a pena a gente debater isso aqui. Antes eu peço para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal. Se você quiser, torne-se membro deste canal. Ajuda bastante a gente aí. Tem conteúdo exclusivo, claro. Mas só deixando o like e a inscrição também já ajuda demais, fechou? Bom, agora falar dessa proposta noticiada pelo Globo Esporte agora há pouco. Notícia da Ana Canhedo, que eu lerei aqui. O Santos recebeu uma proposta de 12 milhões de euros do Shakhtar Donetsk pelo atacante Luca Meireles. O Peixe avalia a negociação do jovem, que estreou no time profissional no passado. Se vocês não lembram, ele jogou realmente com o Carille primeiro, naquela partida contra o CRB, eu acho que o Santos já tinha confirmado o título e tal, o dia do recebimento da taça, E ele entra em campo ainda também contra o Sport na última rodada, se eu não estou enganado. Esse ano teve algumas já oportunidades, com o Caixinha no começo do ano. Ele chega até a dar uma bela assistência contra a Ponte Preta, no Campeonato Paulista 1-1, dá uma assistência para o Guilherme lá no Boisé do Carelli. Mas ele foi titular com o Caixinha no começo do ano e tal. Depois chegou a jogar poucas vezes ali, algumas com o Kleber e tal. Não chegou nem ter mais alguma oportunidade como titular mesmo. Só naquele começo de ano que o Caixinha estava rodando muito o elenco, testando todo mundo praticamente. Até o Patrick teve chance, se você não lembra, contra o Velo Clube. Mas enfim, vou continuar aqui o texto do GE, que fala que a proposta é de 12 milhões de euros, que dá mais ou menos aí na conversão 76 milhões de reais. Além dos valores, o Santos teria direito a 15% da mais-valia numa futura transferência. A mais-valia é o famoso, se o Shakhtar pagar 12 milhões de euros e lá na frente vender por, 20 milhões de euros, a mais-valia é os 8 milhões de diferença que o Shakhtar ganhou aí, o Santos teria direito a 15% desses 8 milhões de euros, tá? Agora o Peixe avalia negociar o jovem de 18 anos. Vou até dar uma pausa aqui para falar porque eu tô com fome. Sabadão é dia de Barraca Burger, já sabe, E hoje eu vou até colocar outro lanche aí que eu indico. Para mim é o melhor que tem de lá. Não sei se é o melhor, mas tá no meu top 2, que é o Seu Geleia, que é um lanche de pão com gergelim, geleia de bacon com frutas vermelhas, 2 smashes ali de hambúrguer e catupiry, muito catupiry, é muito bom o lanche. Então segue lá, @barracaburger_ no Instagram, ou vai lá na Avenida Siqueira Campos 107, o Barraca já está atendendo desde cedo. E sabadão, dia de você pedir um lanche, Usa o cupom Jogo Falado, você tem 10% de desconto no seu pedido, já dá aquela moral, na entrega, dá um descontinho e tudo mais. Vale tanto se você pedir no Instagram, @barracaburger_, ou se você for lá presencialmente, Avenida Siqueira Campos 107, tá bom? Dá essa moral pro Barraca, pede o lanche que é muito bom, lanches, porções, tem uma cervejinha também e tudo mais, então aproveita, fechou? Barraca Burger. Eu vou continuar o texto antes de falar o que eu acho, tá? Vice como uma das grandes promessas da categoria de base do clube, Luca estreou no time profissional no final da última temporada. Até o momento são 19 partidas com a camisa do Peixe e uma assistência. O presidente Marcelo Teixeira pondera a situação. Nas gestões anteriores, o mandatário buscou evitar negociar jogadores que ainda estão em desenvolvimento dentro do clube. Mais ou menos, Porque na última gestão dele lá atrás, 2008, 2009, ele vendeu fatia de muito jogador, Alan Patrick, André, Ganso, Adis fez a festa aqui no Santos, Então não é bem assim. Contudo, pesa também a situação financeira do Peixe, que ainda é delicada. Uma possível venda poderia ajudar nas contas do clube, que ainda busca se reforçar para o restante da temporada. O Santos busca ainda, por exemplo, um zagueiro. E aí fala, o Luca foi o grande destaque do Sub-17 ano passado, se vocês acompanham aqui o canal, vocês sabem. Foi artilheiro do time, acho que ele não chegou a ser artilheiro no Paulista, mas foi um dos artilheiros da equipe no Paulista, que o Santos foi campeão. Chegou até a semifinal do Campeonato Brasileiro também, sendo importantíssimo. Enfim, na temporada passada, entre Sub-17 e 20, foram 46 jogos e 28 gols, tá? E esse ano ele é o artilheiro do Brasileirão da categoria Sub-20. Eu nem sei se já passou, porque tinha um menino do Cruzeiro, o Cauã Batistella, do Cruzeiro, estava bem próximo. E o Cruzeiro foi até o mata-mata, o Santos foi eliminado. Então não sei se o Luca ainda está na artilharia, até vou olhar aqui. Cadê? Jogador do ano, tal, estatística. Não sei se vai ter, mas tudo bem. Vou ver aqui. Não, o Luca ainda é o artilheiro com 13 gols. Vai ter a final Palmeiras e Red Bull Bragantino. O Riquelme e Felipe do Palmeiras tem 9, enfim. Não deve ser o Luca deve confirmar a artilharia,
Tá bom, beleza, ele tem contrato até o final de 2027. Não, o Santos renovou o contrato com ele, desculpa, no final do ano passado, que era até 2027, agora é até 2029. Bom, eu acho um erro gravíssimo, eu já falo aqui, porque é um jogador de muito potencial, um atacante muito completo, é um centroavante que, eu já até falei aqui, teria jogos nesse Campeonato Brasileiro, nessa última passagem, eu vou falar do Kleber, porque, óbvio, foi o último técnico, na passagem do Kleber, que eu teria colocado o Lucas como titular. Eu acho que ele seria uma opção mais interessante do que foi David ou Tiquinho. Tassiano, que chegou até a atuar ali na posição com Caixinha, aparentemente já não era mais usado pelo Kleber, não sabendo se vai voltar agora com o Vojvoda, né? Enfim. Mas é um atacante muito completo, de muita mobilidade, é um jogador muito inteligente também para sair da área. Claro, ainda precisa entender o ritmo, principalmente questão de força, que eu acho que isso é o que diferencia mais no profissional da base. E aí, uma outra coisa, né, que muita gente fala e isso me deixa realmente incomodado, que a pessoa pega, não estou culpando o GE não, tá? Só citando mesmo. Tem 19 jogos e uma assistência. Aí o cara que não assiste nem nada, ele só pega os números e vai ver, ele vai falar, pô, mas tem 19 jogos e só deu uma assistência, não fez nenhum gol. Aí é bem simples, né? É só você pegar a minutagem desses 19 jogos entre ano passado, né, a Série B e Copa do Brasil esse ano, Brasileirão, né, da Série A e o Paulista, vai dar, deixa eu tirar aqui, dá 97 minutos no Brasileirão, ou seja, uma partida completa mais 7 minutos, 4 minutos na Copa do Brasil e 260 minutos no Paulista, que é onde ele realmente teve mais tempo. Junta tudo isso aí, eu não sei, deveria ter somado antes, mas não tem problema, eu abro a calculadora aqui e somo agora. São 97 minutos no Brasileiro, mais 4 na Copa do Brasil, mais 260 no Paulista. Tá, dá 361 minutos, exatamente. Divide aí por 90, que é uma partida de futebol, ou seja, ele jogou 4 jogos completos. Aí o cara vai olhar e falar, porra, 19 jogos? Não, fez em minutagem, tudo bem, você soma e dá 4 jogos e uma assistência. É complicado, né? É complicado. E aí você vê no Campeonato Brasileiro da categoria que, bom lembrar, ele tem 18 anos ainda, ele completou 18 esse ano, é o primeiro ano da categoria, joga com meninos até 2 anos mais velhos, foi o artilheiro com 13 gols em 10 jogos. É um ciclo vicioso, né? O Santos não tem dinheiro, aí apela para vender um jovem e aí vai lá e contrata um cara, às vezes, duvidoso. E eu nem estou citando nenhum exemplo aqui de que o Santos vai pagar alguém em específico, né? Pode ser alguém da lista do São Paulo de ontem, que a gente até fez um vídeo aqui, e tem bons nomes lá, né? Mas não é o ideal você fazer isso, né? Mas o clube não tem dinheiro, Edu. Bom, mas aí é o que eu falo sempre. Na campanha, todos, sem exceção, todos os candidatos tiveram reunião com o antigo presidente, falaram com o antigo presidente, passou toda a situação das finanças, viram como é que estava e tal. Então, se você viu, você tinha que ter preparado um plano de ação, né? Aí não adianta chegar lá e falar, olha, realmente a gente não tem dinheiro. Porque assim é muito fácil ser presidente de clube, né? Ou então, dá um jeito, né? Fala assim, olha, gente, realmente a gente não tem como mais administrar, o Santos hoje é insuficiente, não é autossuficiente, né, melhor dizendo. Então a gente tem que vender o clube e fazer alguma coisa do tipo. Porque não dá. Você fica nesse ciclo. Eu cravo aqui, se o Lucas é vendido, eu acho até, inclusive, eu já vou falar do destino, o Shakhtar, né, que eu acho um destino bem ruim. Se ele é vendido para a Europa, em, sei lá, uma temporada ele é vendido para um time maior. E se por acaso fizer o caminho que algumas promessas aí, jovens promessas do Brasil no geral, né, fizeram de ir e depois resolver voltar, ele volta para cá tipo o Vitor Roque, assim, ganhando muito dinheiro, pagando muito caro por ele. Não estou falando questão de qualidade nem estilo de jogo, só dando o exemplo, tá, do jovem que saiu e se quiser voltar. Mas eu não aposto isso, acho que é um jogador muito completo, muito inteligente, que tem tudo para brilhar aqui antes de ser vendido. Agora, sobre o destino, acho muito ruim até para a carreira dele. A Ucrânia até tem campanhas interessantes, o Shakhtar acho que está na pré-Champions, né? Levou até agora o Lucas Ferreira, que é um menino do São Paulo, que é muito bom jogador também, inclusive jogou muito bem contra a gente, né, no Brasileirão desse ano. O Shakhtar tá na... o Shakhtar tá na Conference. Pô, piorou. Nível ridículo também de enfrentamento. Vai jogar o campeonato ucraniano e só a Conference. Foi eliminado da Europa League pro Panathinaikos. Então, assim, vai se esconder um pouquinho lá, né? Eu não acho nem que é um bom destino. Então, não acho que faz sentido para ninguém essa negociação.
não é como se fosse... Caraca, o Arda Thuram, técnico do Shakhtar Donetsk, meu Deus, tomei um susto agora. Olhei aqui e não sabia disso. Mas acho que não é uma boa negociação em questão de valores, nem nada para ninguém. E digo mais, se você argumentar, pô Edu, mas você disse há pouco tempo que a proposta pelo Pradella, né, do Sub-17, do Borussia Dortmund, era boa. Eu vou te falar, é verdade, bela lembrança, eu falei mesmo. Só que aí tem todo o contexto, né, que era, a proposta, eu ainda citei, né, que precisava aumentar um pouquinho mais, e no caso do Pradella é porque é um jogador com um pouco menos de teto técnico, né? É um bom jogador sim, mas que, por exemplo, não é o principal centroavante da sua categoria, talvez seja o principal reserva, o principal da categoria é o Davi Nogueira, que é muito acima realmente. E aí você tem outros de bom nível ali, você tem um principal na frente dele, tem outros de bom nível e tem outros em categorias menores também de bom nível ali. Então acho que é por isso que tem diferenças sutis aí, sabe? E até pensando também em questão de destino, né? O Borussia Dortmund é um destino infinitamente melhor do que o Shakhtar Donetsk para qualquer menino. Enfim, é mais ou menos por isso. Eu acho um absurdo, acho que não tem que vender e acho revoltante, inclusive, se o Santos vender. Mas quem sou eu, né? Só estou dando a minha humilde opinião aqui. O que você acha disso? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!